Bom, vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma divulgação da psicanálise em relação ao que nós vamos trabalhar no Espaço Mébius esse ano. O tema que vai estar centralizado é em relação ao gozo na contemporaneidade. Há muitos trabalhos sobre isso. Lacan fez uma extensão muito grande em relação a essa questão do gozo. Alguns comentários eu vou fazer aqui agora. Mas a minha intenção nesse momento também é, mais uma vez, fazer uma implicação da prática analítica com a topologia da cadeia borromiana. Eu vou insistir nessa questão porque me parece que, a partir de certo momento, em torno dos anos 70, eu acredito que Lacan mudou completamente a prática e a teoria da psicanálise quando ele introduziu esse instrumento na prática analítica. Vou comentar rapidamente porque nós já temos discutido muito sobre isso. Eu imagino que muitas pessoas que vão ter acesso a esse material também têm um interesse já estabelecido. Mas, de qualquer jeito, é sempre uma boa oportunidade de podermos compartilhar isso. Eu não pretendo fazer um desenvolvimento cronológico do ensino de Lacan sobre essa questão, mas tomar, sobretudo, dois momentos que eu considero muito importantes no ensino dele. A noção dos discursos da psicanálise e depois o desenvolvimento que ele foi estabelecendo na prática analítica com esse instrumento que é a cadeia borromiana. É claro que, se nós tomássemos dentro de uma posição cronológica e descritiva, nós teríamos que trabalhar muito a importância da estrutura simbólica para a psicanálise. Uma condição que Lacan, a partir de 1953, foi desenvolvendo na leitura que ele ia fazendo de Freud. Eu digo de 53 porque ele mesmo sinaliza como um momento fundamental do ensino dele. No momento anterior a isso, nós temos toda a possibilidade de acompanhar o momento que Lacan usou de uma dimensão do imaginário. Ele implicou três dimensões na nossa realidade humana e para o sujeito da psicanálise, que era o imaginário, o simbólico e o real. Mas nesse primeiro momento do ensino dele, ele dava uma preferência ao imaginário. Quando ele foi relendo Freud, estabelecendo uma série de elementos sobre o estádio do espelho, sobre a imagem, sobre os esquemas ópticos e coisas dessa natureza. Bom, mas de 53 em diante, ele começou a implicar a linguagem à psicanálise. Ela já existia porque Freud deu essa importância, outros analistas deram também, mas a posição de Lacan eu acho que foi mais consistente à medida que ele foi chamando a atenção para a importância da linguagem na prática analítica. E foi tirando consequências importantes disso. É claro, eu já disse que não vou fazer um desenvolvimento sobre isso, mas chamar a atenção sobre algumas questões que me parecem importantes. Entre elas, a oportunidade que ele teve nessa leitura simbólica do imaginário dos textos de Freud, eu repito isso muitas vezes, foi quando ele possibilitou
a dar uma definição para o inconsciente como uma condição estruturada como uma linguagem. Eu vou enfatizar que ele disse como uma linguagem. Isso importa, porque até aquele momento havia toda uma olhada de Lacan, uma contribuição que Lacan foi fazendo na linguística saussuriana, na linguística estruturalista, que era o mais importante daquele momento. Quando ele foi lendo a psicanálise e contribuindo com a linguagem na prática analítica, ele definiu o inconsciente estruturado como uma linguagem, portanto, já não era mais a linguagem estruturalista, a linguagem que se ocupava da comunicação, mas era uma outra condição, uma condição simbólica, uma condição que trazia uma importância, no primeiro momento, da topologia do significante. Lacan fez uma intervenção importante na noção do signo, que era o elemento fundamental para esse momento da linguística. Ele colocou o significante sobre a barra do signo, invertendo como ele tinha sido apresentado de início, e chamou atenção para a importância da fala na prática analítica. Eu vou desenvolver isso um pouco mais adiante, falando dos discursos e da cadeia borromiana, mas de qualquer jeito foi importante quando Lacan passou a operar com o sistema simbólico e dando à psicanálise um efeito do campo da linguagem e a função da fala. É claro que isso já estava em Freud e em outros analistas, mas Lacan foi dando uma ênfase maior a isso. Ele foi desenvolvendo isso e, a partir de um determinado momento, em torno do final dos anos 60, 67 em diante, ele apresentou uma condição que eu vou chamar inovadora para a psicanálise, elaborando a noção dos discursos na prática analítica. É uma questão muito importante porque altera muita coisa que os psicanalistas colocaram até aquele momento, que ele próprio tinha colocado até aquele momento, que Freud colocou até aquele momento, porque a partir daí a psicanálise lacaniana toma uma posição diferenciada em relação aos outros. Eu vou insistir em muitos momentos sobre isso, porque não é a mesma coisa quando Lacan fala dos discursos na psicanálise. Porque nesse aspecto o discurso não tem o efeito que tem, por exemplo, o discurso da ciência, discurso universitário, discurso médico. Não é isso. Quando Lacan começou a elaborar, a fundamentalizar essa noção dos discursos, ele fez a partir de uma clivagem entre dois momentos de espaço e tempo. Vou chamar dessa maneira. Ele colocou uma relação num determinado espaço que seria ocupado pelo sujeito e um outro espaço ocupado pelo objeto, fazendo uma relação do sujeito com o objeto, uma divisão, portanto, vertical do espaço. Em seguida, ele apresentou um outro avanço, eu vou dizer dessa forma. Ele não gostava da palavra progresso, portanto, vou retirar a palavra também, mas um avanço. Quando nesses dois espaços ocupados pelo sujeito e pelo objeto, ele fez uma divisão horizontal no espaço,
construindo um dispositivo topológico e tipológico, discursivo, a partir de 4 lugares, 4 casas, que eu vou mostrar aqui, onde do lado do sujeito, as 2 casas, a superior passou a ser ocupada pela noção do agente. A casa inferior ficou ocupada pela noção da verdade que Lacan colocou. Do lado do objeto, ficou uma casa superior à barra como lugar do outro e inferior como lugar da produção. Estou mostrando de início dessa forma, porque Lacan vai desenvolver 4 discursos radicais que ele nomeou de discurso do mestre, discurso universitário, discurso do analista e discurso do histérico, e eu vou depois incluir discurso do analisante, porque ele chamou assim também. Ele acrescentou depois o discurso, um outro discurso, o discurso do capitalista. Existem muitos outros trabalhos sobre isso, inclusive eu tenho publicado o discurso sobre o aviciado, que dá conta dessa questão da adição, né, aos diversos tipos de objetos. Bom, mas o importante dessa noção dos discursos é porque, nesse lugar da produção, Lacan vai colocar aqui o que ele chamou também de mais gozar, o que é uma referência ao gozo, como aquilo que se produz nos discursos. Outra questão importante que aparece com essa topologia discursiva é que Lacan retirou a importância da palavra nos discursos para colocar a importância da letra, do que se escreve. Isso traz uma condição também muito delicada, que foi um deslocamento que ele começou a fazer da importância do simbólico para o real. Ele já tinha dado uma ênfase ao imaginário, ele deu uma ênfase durante muitos anos ao simbólico, mas a partir desse momento e na sequência, o real tomou uma certa prioridade. A noção do significante também foi um pouco desprestigiada, dando uma ênfase à noção da letra. É claro que os significantes são importantes, a letra, a mistura dos dois, porque num dos seminários de Lacan, O Saber da Psicanálise, ele vai fazer um comentário, uma crítica a Laplanche e faz um lapso e chama Lalande. Ele opera com esse lapso de uma maneira muito eficiente para a psicanálise e constrói um significante, inventa um significante que ele vai chamar de la langue, escrito numa só palavra. A língua, mas escrita numa só palavra. Na tradução e transliteração para o brasileiro, eu tenho sugerido, e circula também, a ideia de manter la língua escrito numa só palavra, como a estrutura que é a condição essencial da psicanálise. Não é mais, portanto, uma linguagem estruturalista, mas ele propõe essa estrutura como uma rede, onde os elementos que fazem parte dessa rede, as letras e os significantes, passam a estabelecer uma relação de uma vizinhança topológica. A partir desse momento,
A psicanálise se modifica. Se modifica de uma maneira tal, eu vou chamar a atenção para isso, mostrando uma noção que Lacan apresenta num determinado momento, que ele evocou como o grupo de Klein. Está escrito aqui e está apresentado com essa mostração. Isso que é uma ideia simplificada do que acontece, mas tem uma importância fundamental a partir daí na prática analítica. O que eu quero dizer com isso? É que a partir do momento que o analisante fala, de que ele toma a palavra, obedecendo a essa regra de uma associação automática, dizendo o que vier à cabeça, de reza, palavrão, não importa, tudo o que é dito ganha uma dimensão de verdade e o analista tem como um dever acreditar no que o analisante diz. Mas a partir desse primeiro momento que Lacan utiliza esse instrumento, grupo de Klein, para, de alguma maneira, mostrar como funciona a estrutura da língua, se observarem, vão ver que letras como P, Q, D e B, quando elas aparecem no nome, elas podem mudar de posição, podem mudar de lugar nas palavras, podem mudar de forma para construir novas palavras e novas frases. Isso muda muito a prática da psicanálise. Porque, mais uma vez, Lacan insiste na importância de que a estrutura da linguagem que dá conta dessa condição analítica não é essencialmente comunicativa. É por um efeito discursivo, formado na relação com significantes e letras. Como eu vou mostrar aqui, significantes e letras vários. Lacan ocupa esses 4 lugares com letras que já faziam parte do ensino dele. A letra A minúscula, do objeto pequeno a, como ele nomeou, o S barrado, que ele designou o sujeito, o S1, que ele definiu como significante mestre, e o S2, que ele colocou como um saber. E essas 4 letras ocupando esses lugares, quando elas se deslocam de um lugar para outro, elas vão construir 4 discursos essenciais que eu coloquei há pouco. A ideia poderia ser trabalhar agora falando desses 4 discursos, mas não vou desenvolvê-los aqui, fica para momentos diferentes. Mas vou chamar a atenção especificamente para 2 discursos. Aquele que Lacan chamou de discurso do analista, portanto, coloca o analista numa posição bastante singular. Coloca o analista como representante do objeto. A. O analista fica numa posição, no discurso do analista, no lugar do agente, ocupando essa posição como representante do objeto A. Lacan usa muitas vezes semblante do objeto. Não me parece conveniente, não vou discutir isso aqui, mas colocar como semblante do objeto. Na parte inferior, no discurso do analista, está S2 no lugar da verdade. S2 nessa posição não ganha a dimensão de um saber inconsciente. Fica como um representante disso, mas no lugar da verdade é como algo que ganha a condição de um dizer que vai
funcionar como causa para os discursos. E adquire uma condição, uma dimensão do real, porque se observarem bem, essa casa nos discursos, ela não tem acesso. Ela dá causa para os discursos, mas ela é bloqueada naquilo que é produzido em cada um dos discursos. Esses dois traços aqui bloqueiam essa relação. Então, esse lugar da verdade e como lugar de causa dos discursos fica sendo de uma dimensão do real. E isso importa, porque o sujeito, por mais que ele elabore, por mais que ele trabalhe, o analista, por mais que intervenha, essa condição fica inacessível. Então, não há possibilidade de um saber inteiro para a psicanálise e nem de uma verdade toda para a psicanálise. Nós temos que suportar isso. E o analista, nessa condição de objeto, tem que suportar mais ainda, porque ele tem que abrir mão dos poderes dele, ele tem que abrir mão dos saberes que ele tem, ele tem que abrir mão do corpo dele para se colocar como causa do desejo para o analisante. E qual é a importância que tudo isso vai tendo quando eu falava de início no gozo? É porque todo o discurso, no lugar da produção que eu mostrava mais cedo, está colocado aqui, eu colocava mais cedo, é um lugar de gozo. Todo o discurso traz isso. Toda a essência do sujeito é marcado por essa condição de gozo desde o início da existência dele. E essa estrutura de linguagem que passa a operar na prática da análise, ela afeta o sujeito antes dele ter nascido, antes mesmo dele ter sido concebido. Porque é uma condição topológica, é uma condição quântica que opera dessa maneira. Nós discutimos isso muitas vezes e falamos disso muitas vezes. Uma criança, uma garota de 8, 10 anos, brincando de boneca, um dia fala: no dia que eu crescer, eu quero ser como minha mãe, eu vou querer ter um filho. Eu fiz esse lapso de propósito, um filho. Quando ela cresce e tem um filho e escolhe o nome que ela escolheu era o nome do boneco que ela tinha quando tinha 10 anos. Nós podemos acreditar que isso não tem nenhuma importância, mas tem. Tem um peso que carrega o sujeito para esse momento. Ele tem que suportar isso. Eu estou dando esse exemplo porque todos os nomes que são escolhidos para nomear nossos descendentes têm um valor, que é um valor muitas vezes doloroso. Por que nós não escolhemos isso? Nós temos que aprender como aceitar isso. Essa é a condição que eu vou chamar assim gozosa, que essa estrutura de La Língua traz para o sujeito. Ele sempre está num espaço de gozo. Nesse dispositivo discursivo é assim. E Lacan, a partir dos anos 70, quando ele trabalhou com a cadeia borromiana, ele já vinha tentando apresentar na prática analítica uma presença ternária dessas três dimensões do real, simbólico e imaginário, que ele
apresentou de início em 53, quando começou a divulgar o trabalho dele de uma forma mais adequada, mais organizada. Um texto que aparece sobre a estrutura da linguagem e a função da fala, o efeito que isso tem, né? Lacan manteve isso a vida toda, essas três dimensões do real, simbólico e imaginário, embora tenha mudado muitas vezes os efeitos que isso apresentava na prática analítica. Mas no final do ensino dele, dos anos 70 em diante, ele passou a querer colocar essas três dimensões numa mesma relação de espaço e tempo. Ele fez de início isso através de uma frase que aparece no seminário 19, onde se diz assim: aquilo que se diz deve ficar esquecido atrás do que se ouve. Esses três verbos, eles passam a ter uma implicação um com o outro permanente. Pouco tempo depois, Lacan tem a notícia dessa estrutura que se chama, na topologia, de nó Borromeu. É um enlaçamento de três anéis, como esse daqui, onde um é colocado sobre o outro e o terceiro vem passando por cima do que está por cima e por baixo do que está por baixo. Nós que já estamos trabalhando com isso, temos uma intimidade com essa estrutura. O importante disso aqui é que se você corta um desses nós, os três se separam. Então, na estrutura borromiana é assim que funciona, na topologia borromiana é assim que funciona. Mas quando nós aplicamos isso para a psicanálise, nós temos que considerar duas coisas que sejam fundamentais para isso. A primeira é que essa estrutura, quando ela se estabelece, ela não pode mais se desfazer. Eu vou insistir nisso porque nos textos de Lacan, em muitos momentos, e em muitos outros textos de psicanálise, pessoas interessadas pela topologia borromiana comentam sobre essa possibilidade de um corte, uma separação dos anéis e depois uma nova ligação. Eu diria que não é assim que funciona. Porque essa apresentação borromiana, ela traz uma condição fundamental, que no centro dela, aqui está vazio, mas aqui eu já botei o sujeito. Lacan de início escreve o objeto A aqui. No final do ensino dele, a partir do seminário 21 em diante, ele começa a desenvolver a posição desse lugar central no coração da cadeia borromiana a ser ocupado pelo sujeito. Então, a cadeia borromiana não pode se desfazer. Na intenção dela, ela se mantém enlaçada sempre. Agora, na extensão dela, na parte dos aros aqui fora, ele pode se separar, pode fazer 300 voltas, pode dar muitas passagens por cima, por baixo, não tem problema. É claro que qualquer uma dessas situações produz um efeito sobre o sujeito de peso, de dor. Porque o sujeito, quando nasce, o corpo que vai dar suporte a esse sujeito, quando é concebido, já passa a sofrer efeitos dessas condições permanentes.
condições que nessa estrutura Lacan identificou como gozo. Então nós temos uma experiência de gozo desde o início da existência, desde antes de ser concebido. Então quando nós falamos hoje, aqui, dando o título do trabalho no Espaço Möbius, de gozo na contemporaneidade, nós vamos fazer leituras de momentos e de situações que acontecem na nossa condição cultural nesse momento. Agora, é preciso levar em conta que essa substância de gozo afeta o sujeito desde o início. E ele paga por isso. Ele tem que começar a aprender o que fazer para se defender disso. E isso foi o efeito que Lacan trouxe e que eu acho essencial, porque a partir de um determinado momento, sobretudo do seminário Os Não Tolos Vagueiam, esse que eu estou comentando, seminário 21, ele vai estabelecer uma prioridade para que o sujeito, no coração da cadeia borromiana, apareça como um artesão para construir suas defesas contra aquilo que ele também produz e que o afeta de uma forma dolorosa. Vou repetir isso de uma outra maneira porque acho muito importante. O sujeito é um artesão para produzir as condições dolorosas que retornam para ele. Nesse seminário 21, nós vamos trabalhar esse ano, Lacan trata disso muitas vezes, chamando a atenção exatamente de que não é Deus que é responsável pelo que acontece a gente. Não é Yansan, não é o destino, mas é que cada um inventa a pedra para botar no caminho para tropeçar. Cada um inventa o sintoma que vai ter, que pode ser uma coisa muito dolorosa, mas é protetiva também. As manifestações somáticas da mesma maneira. Então, a prática da análise traz uma condição, Lacan chama a atenção para esse significante que eu vou usar, que eu acho importante, para o horror que é a prática analítica, à medida que o analisante, nos trabalhos que vai realizando, vai descobrindo isso. Eu falei há pouco da pedra, e eu vou dizer assim, ele constrói a pedra, bota no caminho que ele sabe que vai passar para tropeçar. Você pode dizer, porra, mas isso não existe. É assim que funciona. Nós temos uma lógica do tempo que entra nessa relação de espaço-tempo que eu falei há pouco também, onde o momento de concluir interfere no tempo para compreender e determina um instante de ver. É uma lógica que traz uma inversão topológica do tempo, como Lacan apresentou no início, quando ele falou instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Tem uma cronologia aí a ser seguida, tudo bem. Mas com a topologia da cadeia borromiana, isso se altera. O momento de concluir vem primeiro. Então, o que é esse gozo que eu chamei, que vai do sertão à contemporaneidade, à Torre Eiffel? É algo que nos afeta o tempo todo. Nós vamos construindo situações que fazem com que esse gozo nos afete mais ou menos. E o que a análise traz de importante?
é que ela nos possibilita, aprender o que fazer para nos proteger disso. Nós vamos no curso da análise aprendendo como construir condições que minimizem esse efeito de gozo que nós estamos colocados desde o início da existência. Porque se nós observamos essa estrutura, como eu escrevi aqui, e como ela é apresentada nos textos finais do seminário de Lacan, o real simbólico imaginário, enlaçado, como eu disse há pouco, Lacan coloca na dimensão imaginária o corpo, o amor, o ódio e a ignorância. E eu vou chamar a atenção disso, é importante, porque durante um grande momento, Lacan, mesmo tendo colocado isso dessa forma, ele trabalha dando uma ênfase sempre ao amor. Há vários capítulos do Seminário 21 em que ele trata do amor divino, do amor cortês, muito. Mas o que essa estrutura nos realiza, nos mostra, nos escreve, é que ao falar de amor, eu estou falando também da possibilidade do ódio e da possibilidade da ignorância na mesma onda. Não fica diferente. Isso nos coloca diante de questões importantes que eu vou sugerir aqui, fazendo de início uma leitura que Lacan estabeleceu de Kant com Sade, que é um texto muito emblemático, mas que é importante, porque a partir da cadeia borromiana, essa condição de Kant e Sade, elas têm que estar presentificadas pelo analista o tempo todo. Ele não tem que apresentar isso ao analisante, mas ele tem que fazer sugestões para que o analisante possa avaliar isso. Acima de toda situação de ódio, pode ter uma situação de amor atrás. E acima de todo amor incondicional, pode ter uma relação de ódio atrás. E uma ignorância que acompanha isso. Eu estou insistindo nessas coisas porque o tema do gozo está presente o tempo todo aí. A maioria dos colegas que nos acompanham, das pessoas que têm um interesse pela psicanálise, sabem que ao se falar de gozo, não está se falando de uma situação de prazer. Porque na cultura, muitas vezes quando nós falamos do gozo, nós falamos dando uma valoração, eu vou dizer assim, kantiana, como se fosse um prazer. Gozar da vida, gozar sexualmente, gozar do trabalho que faz, gozar da comida que come, tudo bem. Mas a partir da invenção que Freud fez e a leitura que Lacan fez e desenvolveu, quando nós falamos de gozo, nós estamos falando de uma coisa que causa dor, que causa mal-estar, que causa sofrimento. E nessa estrutura borromiana que se escreve, está colocada aqui, há diversos campos de gozo que afetam o sujeito continuamente. E cada um tem que aprender como se defender disso, como se proteger disso, como minimizar isso. Eu insisti nesses significantes porque curar não existe.
essa estrutura, ela traz um tipo de condição que afeta o sujeito que não tem cura. A condição de gozo se mantém aí. Cada um vai suportar um peso que tem a ver com as histórias que chegam até ele, com aquilo que está na cultura que ele recebe e que ele constrói. Então, quando eu falei dessa condição do gozo da contemporaneidade, chamei a atenção do sertão à Torre Eiffel, é porque não importa o lugar que você esteja, essa condição é algo que nos afeta de uma maneira permanente. E nós temos que aprender como nos defender disso. E aqui é a convocação da importância da psicanálise, que é uma prática que ajuda a isso. Não ajuda a curar, mas ajuda a que o sujeito possa aprender o que fazer para minimizar os efeitos desse sofrimento. Bom, vou finalizar convidando quem estiver interessado nesse tema a que a gente possa compartilhar no Espaço Mébius, nas nossas atividades do Espaço Mébius, nos meus seminários também, e no YouTube, que nós vamos estar lá sempre. Muito obrigado.